O espiritismo destaca bastante o papel da glândula pineal, né? Foi feita uma experiência aqui em que implantaram no abdômen de um rato a glândula pineal de um rato jovem, uma glândula pineal de um rato idoso. E em um rato idoso, implantaram uma glândula pineal de um rato jovem. E os dois ratos passaram a apresentar o mesmo comportamento, o mesmo interesse sexual, a mesma força muscular, o mesmo apetite. Eu gostaria de saber como é que os espíritos veem o uso, por exemplo, de melatonina, que é a secreção da glândula pineal, né? Que hoje muita gente já faz a reposição com esse tipo de hormônio, né? Porque é um hormônio, visando essa qualidade de vida e longevidade. Obrigado. A primeira pergunta, nós não vamos longe, filho. Até a questão do transplante de órgãos. Você vê em alguns casos, onde o transplantado, né, tem o coração de outro indivíduo, passa a ter alguns comportamentos daquele outro indivíduo. Ele passa a ter algumas lembranças e até alguns comportamentos. Eu não estou dizendo que são todos os casos. E aí, em menor e maior proporção, é claro que o senhor citou sobre ratos. Os ratos vivem muito mais a questão instintiva e automática de uma situação, né? O que eu quero dizer isso a você? O modelo organizador do corpo físico é o perispírito. Através do perispírito do indivíduo, ele passa todos os comandos mentais àquele corpo físico, aquelas células passam a receber todas as vibrações da mente daquele indivíduo pelo perispírito. Então, as células, através da mitocôndria, que é a mente da célula, ela recebe todas essas vibrações. Como? Através dos hormônios. Os nossos hormônios estão carregados de vibrações. Adrenalina, serotonina, ocitocina, melatonina, né? Cada um tem a sua função, a dopamina, a endorfina, cada um tem a sua função, sim, mas eles estão carregados da nossa vibração particular e individual, né? Aquelas células, elas respondem à tua mente, elas respondem ao comando da tua mente. E mais interessante, se você tirar a sua célula e colocar ela num ambiente de 36,5 graus, aonde ela tem a respiração, aonde ela tem a alimentação, ela passa a viver sobre o comando dela. Se aquela célula voltar para o seu organismo, ela volta a viver sobre o comando da sua mente. O que eu quero dizer com isso? Né? Que os seus órgãos estão contagiados com a sua vibração. Então, se você doar o seu coração a um indivíduo, aquele indivíduo vai precisar tomar, sim, remédio, porque é uma incompatibilidade, além de física, celular, no campo celular, há também uma incompatibilidade fluídica, por isso que entra a questão do remédio. E aí, aquele indivíduo, ele pode ter, sim, sensações que ele não tinha antes. E aquelas sensações são vibrações, são memórias do antigo doador. E isso acontece em proporção menor com os ratos, aonde se trocou os órgãos. Não foi isso que o senhor disse? A implantação dos órgãos. Por isso que eles passaram a ter comportamentos iguais. Só que nos animais isso fica mais evidente porque é algo mecânico, é instintivo. Um comportamento é instintivo. Essas reações já para o homem, ao espírito humano, ela não acontece de uma forma regular, mas pode vir a acontecer. Eu não sei se a primeira pergunta foi explicada, né? Agora, a questão da melatonina, precisa se tomar um certo cuidado. É necessário, sim, se buscar um médico e fazer exames para ver se realmente a glândula pineal não está secretando a melatonina. Porque virou moda, filho, tudo se toma melatonina.
Ah, toma-se melatonina, toma-se melatonina. Agora, precisa-se fazer uma análise se realmente precisa se tomar a melatonina. Até porque as nossas glândulas que secretam hormônios, elas secretam todos esses hormônios de uma forma natural, né? E é a mente que comanda. Uma mente desequilibrada, ela vai deixar de secretar esses hormônios, vai lhe faltar. Então, por exemplo, um indivíduo que não cultiva exercícios físicos, uma boa alimentação, e mais do que tudo isso, espiritualidade, porque espiritualidade é o que mais fabrica serotonina, é o que mais fabrica dopamina e endorfina. Uma meditação, ela é capaz, uma meditação de 5 minutos, ela é capaz de fabricar todas essas substâncias do que 5 horas de exercício, em 5 minutos. Em 5 minutos. Quando você faz uma meditação, quando você faz uma oração, quando você faz um relaxamento. Né? Agora, a melatonina, que é o inverso da serotonina, porque a serotonina é o hormônio do bem-estar. Então, através do sol você fabrica, se você comer um chocolate, você fabrica, se você fazer uma oração, você fabrica isso em abundância. Em estado alterado de consciência, nem se fala. Além da serotonina, fabrica um outro substância chamado DMT, um alucinógeno natural, para que o indivíduo médium, ele consiga desacoplar do seu corpo físico através desse alucinógeno natural chamado DMT. É onde ocorre os estados alterados de consciência, desdobramento, psicofonia, psicografia, as curas, né? Então, a melatonina, você fabrica ela quando o sol começa a se pôr. Ela regula o ciclo biológico do indivíduo. Ela regula o ciclo biológico do indivíduo. A melatonina é para que o corpo receba ordens através desse hormônio, que agora é a hora de relaxar. A melatonina é contrário da serotonina. A melatonina é um antioxidante poderosíssimo às células. Poderosíssimo. Então é o momento que você tem que relaxar. O que está acontecendo com as pessoas? Elas não cultivam espiritualidade, não fabricam a serotonina como tem que ser fabricada. Chega à noite, como é a mesma glândula que fabrica serotonina e melatonina, o indivíduo que já leva para casa todas as suas preocupações, ou trabalho, ou preocupações, e que deveria ser o momento dele relaxar para ter uma boa noite de sono, e para que a melatonina pudesse fabricar esse antioxidante natural às células, e acaba não fabricando, porque o indivíduo, ele se encontra ansioso, ele chega à noite, ele fica mais ansioso, às vezes deprimido, precisando tomar remédio para dormir. E o mais interessante, o auge da melatonina, ela é fabricada às 3 horas da manhã. É o auge dela. Aonde vai tendo mais os estados diferentes de sono. Porque há estados diferentes de sono. É onde o indivíduo fabrica em abundância a melatonina. E aí, buscar a melatonina simplesmente sem compreender a causa do indivíduo, eu não sou contra o medicamento, ao contrário, se é necessária a reposição de hormônio, tem que se tomar. Mas é necessário também compreender que essa glândula pode fabricar esse hormônio naturalmente. Que existem fatores que contribuem para que esses hormônios sejam fabricados naturalmente. Não sei se respondi ao seu questionamento. É igual a vitamina D. As pessoas não tomam sol. Elas são obrigadas a fazer a reposição de vitamina D. Mas porque pouquíssimas pessoas realmente tomam o sol. Caminham e vão tomar um sol. Né? Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: o nosso corpo é perfeito, filho. A mecânica dele é perfeita. As glândulas são perfeitas. Cada um com as suas funções, secretam os seus hormônios para o sistema
de todo o organismo, todo o nosso organismo. A partir do momento que a minha mente, a nossa mente, ela se vicia, ela busca perturbações, desequilíbrios, ansiedades, perturbações, essas glândulas elas param de funcionar como deveriam funcionar de uma forma natural. Olha só, aos médios de psicofonia, quando vocês saem daqui, não parece que vocês estão levitando? Não tem essa sensação? Porque fabrica o DMT. Dá aquela sensação, aquele alucinógeno natural. É o mesmo alucinógeno que fabrica, que é feita a ayahuasca, a raiz, o chá do Santo Daime. Só que a glândula pineal fabrica isso de uma forma natural. Quando o indivíduo faz uma prece, ele vai levando o pensamento dele, a glândula pineal, a neurofisiologia da mediunidade, naquele momento, a glândula pineal começa a fabricar o DMT. Então, o indivíduo parece que está completamente embebecido, porque dá essa impressão. Ele se sente flutuando, como se tivesse tomado 2 taças de vinho, 3 taças de vinho. Estou dando essa comparação porque é o que o indivíduo sente. Às vezes o médium sai daqui, o Eduardo ele não sabe se ele pôs o carro para o lado direito, e ele sempre põe o carro para o lado direito, sempre põe para o estacionamento. Aí ele precisa olhar a porta, a saída, para ver aonde é que está. Porque dá essa impressão. É o DMT, é o alucinógeno natural. E isso inunda todo o organismo físico. Isso gera um bem-estar que vocês nem imaginam. É a busca da espiritualidade, você se espiritualizar. É a busca do amor. Não é a prática da mediunidade por si só, sem um propósito. Ela tem que ter um propósito de amor. Ela tem que ser altruísta para que você fabrique todos esses hormônios que lhe geram um grande bem-estar.